Estamos ao vivo, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto não muito comentado por aqui, mas muito pertinente aos assuntos que eu venho falando, que é imagem e emoções, saúde, né? Sejam bem-vindos, sou Eliane Augusto, sou mentora de mulheres e trabalho desenvolvendo mulheres através da autoimagem. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai trazer um pouco da experiência de vida dela. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Hoje nós vamos falar sobre autoestima e saúde mental. Minha convidada já está por aqui e eu já vou convidá-la e quero que vocês recebam ela com muito carinho. Ela tem uma história incrível para contar para vocês. É a Cissa Campos e eu já vou chamá-la aqui para gente. Sejam bem-vindos à medida que vocês vão entrando. E a nossa... Oi, Cissa! Bem-vinda! Muito obrigada! Que delícia receber uma casquinha por aqui hoje! Muito obrigada pelo convite! Eu que agradeço. Agradeço por você ter aceitado e quero que você se apresenta já para para as pessoas que estão com a gente, que vão chegar daqui a pouquinho e vai ficar gravado também, né? Então, fala pra gente, se apresenta. Quem é essa casquinha e conta pra gente um pouquinho sobre você. Tá bom. Oi, gente, muito prazer. Eu sou a Cissa. Eu tenho 28 anos e desses 28, 7 eu vivi com transtorno alimentar, além de depressão e ansiedade, que eu trato até hoje. E depois de 3 anos de tratamento, com ajuda profissional, psicóloga, psiquiatra, nutricionista especializada em transtorno alimentar, eu comecei a compartilhar os meus aprendizados, as minhas experiências, a forma como eu me sentia, principalmente em relação aqui às redes sociais, como isso afetava a minha autoestima. E eu vi que muitas pessoas se identificaram, assim, gente que eu mal tinha contato, e não necessariamente por terem um transtorno alimentar ou por sofrerem com depressão e com ansiedade, mas por compartilharem das mesmas angústias que eu estava sentindo. E foi aí que eu comecei aqui um sorvete na casquinha. Tem esse nome porque quando eu fui criar o perfil, eu queria que fosse algo bem pessoal, né? Porque afinal eu estava compartilhando minha história e eu gosto muito de sorvete. Então eu fui pesquisar no Google, eu joguei frases com sorvete. E aí apareceu uma que é: a vida como um sorvete na casquinha, aproveite antes que derreta. Que E aí coisa então linda! virou um sorvete na casquinha, nós somos as casquinhas e eu compartilho lá o que eu aprendi nesse processo todo e como que a gente pode melhorar a nossa relação com nós mesmas, com o nosso corpo e com a comida. Ótimo, que incrível. Eu fui olhar um pouquinho, né, desde que eu conheci você através do nosso grupo lá, né, na comunidade, e me chamou muito a atenção a sua história, Cissa, porque muitas pessoas não, elas vivem transtornos, né? Eu trabalho com autoimagem, sou mentora de mulheres, e eu sofri crise de identidade, crise existencial. É um pouco diferente dos transtornos relacionados aos, por exemplo, a alimentos, né? Porque, querendo ou não, já é uma consequência do transtorno mental. Sim. Então, no meu caso, eu vivi crise de identidade e crise existencial, o que me trouxe a questionar a vida. E a gente sabe o quanto a nossa história, as nossas dores são direcionadoras, né? São sinalizadoras do nosso propósito, do nosso servir. Então, quando eu vi você lá e esse nome é diferente, né? Eu falei, quero conhecer essa moça, quero conhecer a história dela. E quando eu entendi o porquê você faz hoje o que você ajuda outras mulheres que passaram pelo que você passa, pelo que você passou e pelo que você ainda passa, eu falei, gente, que coisa mais linda. Essa vulnerabilidade que a gente tem e que não é muito comum externar, né? É um desafio, mas quando tem um motivo a mais, que é servir, que é o propósito, ajudar outras pessoas, isso cai por terra, né?
Então, quando eu vi sua história, eu fiquei muito intrigada. Eu falei, eu preciso conversar com a Cissa e também trazer para as meninas aqui saber um pouquinho dessa história. E a gente sabe também, Cissa, que o transtorno alimentar é um transtorno mental, onde a alimentação passa a ser um desafio, né? Porque acaba tendo consequências negativas, né? Tanto na imagem quanto na saúde física também, mental e física. Sim, E são vários transtornos. O seu, especificamente, foi a bulimia, né? foi a bulimia, isso. E como você descobriu, Cissa? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Eu comecei a desenvolver a bulimia em 2014, foi um período que eu estava desempregada. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu não fui efetivada, né? Eu era estagiária, e aí eu me formei, a empresa não me efetivou. E a maioria das minhas amigas foi efetivada, já estavam ganhando um salário legal, e eu me formei desempregada. E aí eu comecei a entrar numa crise existencial também, do tipo, e agora? Porque eu já estou entrando até em outro tema, mas enfim. Eu queria ver o que realmente eu gostava de fazer, o que me dava prazer. Nessa época eu fui testar outras coisas, fui fazer aula de línguas, aula de teatro e tudo mais. Mas nesse tempo, enquanto eu ainda não encontrava o meu caminho, eu fiquei com essa sensação de que eu não tinha valor, de que todas as minhas amigas tinham, aí vai da comparação também, que elas tinham, aí vai das expectativas que eu pensava que meus pais tinham em relação a mim. Eu achava que eu era uma fracassada, que eu era uma má profissional, que eu era preguiçosa, que eu nunca ia ter sucesso no trabalho. E essa mentalidade aí do fracasso ficou rolando até ano passado. Mas foi algo que me pegava muito. E aí eu fiquei pensando, então, isso não é racional, isso eu só fui entender na terapia, tá? Anos depois. Mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei a depositar no meu corpo, na minha aparência, as expectativas, as minhas próprias expectativas em ser aceita pelas outras pessoas, para as outras pessoas verem valor em mim. Então eu achava que se eu tivesse determinado corpo, as pessoas iam me admirar, iam querer ser minhas amigas, iam me achar legal, iam ver realmente, de alguma forma, que eu não fui fracassada em algum setor da minha vida. E foi bem a época do boom fitness, estava bombando aqui as primeiras influenciadoras fitness aqui no Instagram. A gente ainda não tinha muita reflexão sobre isso, então todo mundo estava mergulhado de cabeça nessa ideia das dietas, das restrições, do exercício em excesso, do achar que isso que realmente era o saudável. E eu mergulhei também de cabeça e comecei a focar nisso. E aí, conforme eu postava fotos de biquíni na praia, por exemplo, a resposta que eu recebia era sempre: ai, diva, linda, maravilhosa, quando eu crescer eu quero ser fitness, que nem você, sambando na cara das inimigas. E claro que não é por mal, né? As pessoas estão te elogiando, mas de alguma forma aquilo alimentava o meu transtorno alimentar, porque eu estava vendo que estava dando resultado de reconhecimento, eu ter aquele corpo, emagrecer. E assim eu fui me embolando. E assim eu fui me restringindo cada vez mais, cada vez mais. Comecei a ficar com depressão, eu já tinha tido depressão antes, mas comecei a ficar com depressão de novo. E aí entram não só os fatores emocionais de eu não estar me sentindo admirada, valorizada, mas também fisiológicos, né, e bioquímicos, porque eu não estava dando para o meu corpo os nutrientes que ele precisava, nem para o meu cérebro a energia que ele precisava. Então chega uma hora que o corpo começa a pedir socorro e eu comecei a ficar com depressão. Como eu já tinha tido depressão antes, eu percebi que ela estava voltando. E quem já teve depressão aqui, se alguém já teve, sabe que é horrível. É horrível. E aí começou a me dar uma agonia do tipo, eu não quero ter isso de novo, eu não quero ter isso de novo. E aí eu fui procurar a psiquiatra para falar sobre a depressão. E quando ela perguntou sobre a minha rotina, eu comecei a contar das dietas super restritivas que eu fazia, das compulsões que eu tinha aos finais de semana. Quando eu comecei a contar que eu usava métodos purgativos, então na bulimia o mais conhecido é o induzir o vômito, mas também tem
uso de laxantes e por aí vai, ela percebeu, e aí foi ela que me falou. Ela falou, Cissa, você sabe o que é isso? Eu falei, não, o que é ela? Bulimia. E a partir daí começou o tratamento para depressão e para bulimia. Então, apesar do transtorno alimentar ser uma doença mental que está mais relacionada à nossa autoimagem e à alimentação, as origens, na verdade, ele foi uma consequência de toda essa insegurança, baixa autoestima que eu já estava tendo nesse 1 ano e meio. Exatamente. E sabe que me fez lembrar, enquanto você está falando aqui, do filme, uma... Gente, como que é o nome daquele filme? O Mínimo para Viver. Já assistiu? Tudo bom. Sim. Então, ela é uma garota de 20 anos, né? Que ela tá nessa fase de contar calorias, fazer exercício físico em excesso para queimar as calorias ingeridas. A imagem dela já está distorcida, ela olha no espelho e ela não se vê realmente como ela está, magérrima, assim, né? Apontando os ossos mesmo. E aí, assim, o interessante do filme é que no decorrer ela encontra, né, terapias, um médico diferente, né, que olha para isso com um olhar de não só medicação, precisa se conhecer, precisa resgatar algumas coisas aí, né? Então ele começa a mostrar para ela o caminho. E tem um momento que ela é internada e que ela sai, né, da clínica e ela sai procurando a mãe. Porque no fundo, tem todo um histórico familiar no caso dela, né? Que ela tem 3 mães, mas ela não tem colo, ela tem um pai ausente, tem todo um contexto por trás, né? Que deu origem à busca dela por ter uma perfeição na imagem, que na cabeça dela já tinha essa imagem distorcida dela, então ela se olhava no espelho, ela não se reconhecia. E psicologicamente também. E aí, quando ela chega, é interessante essa parte, quando ela chega, ela encontra a mãe também reconhece que ela teve depressão pós-parto e não deu colo. E assim, é um momento ímpar, porque ela tem 20 anos, a mãe acolhe ela, coloca no colo e fala: eu sinto que eu não te dei, que eu não te amamentei, que eu não te coloquei no colo. E é um momento assim, é pura psicanálise, né? É puro autoconhecimento, resgate mesmo, e a partir dali ela começa a aceitar as coisas como realmente são. E me faz lembrar, até porque quando a gente vai olhar para a gente e você, como você mesma expõe a vulnerabilidade de uma maneira bem diferente, né? Porque você aceitou e buscou tratar, buscou ajuda. Mas nem sempre as pessoas estão enxergando isso, né, Cissa? Elas não estão enxergando e elas ainda se limitam muito nas informações por não ter consciência do que é. Né? Então tá sempre presa naquela rodinha do hamster ali, do corpo perfeito, do padrão inatingível de beleza, né? Do se diminuir mesmo. Por quê? Porque alguém que eu olho, que eu admiro, eu acabo me comparando. E aí eu olho para cá, eu esqueço que esse distúrbio dismórfico corporal, que a gente chama, né? Tanto no coach de imagem como na consultoria e nos tratamentos voltados para essa característica de doença, acaba que afeta mentalmente, as pessoas esquecem de olhar para si e ver a individualidade. Por exemplo, a estrutura morfológica são 7, gente, 7 diferentes. Então, quando a gente olha para o corpo de uma mulher, por exemplo, vamos lá, Gisele Bündchen, ela tem uma estrutura que parece que parece um retângulo. Ela não tem muita cintura, mas ela também não tem muito bumbum, ela é mais retinha, mas ela é super magra, né? Aí a gente olha para uma estrutura corporal daquela, a ossatura dela é do mesmo tamanho do quadril, do ombro é o quadril, mas ela não tem cintura, ela é mais retinha. E aí, uma mulher que tem, por exemplo, uma estrutura morfológica tipo pera, que é o quadril grande e o quadril bem grande e os ombros mais estreitinhos, ela vai buscar um processo de perda de peso para buscar uma imagem ideal, né? Que todo mundo muitas vezes está aqui nessa parte que nós estamos hoje falando, rede social. A maioria das vezes as pessoas vão se inspirar e vão buscar. Essa mulher nunca vai conseguir chegar no corpo da Gisele Bündchen. Ela pode emagrecer toda a massa, toda a gordura do corpo dela e não vai, porque é diferente.
A Sim. estrutura corporal dela é diferente. Então, assim, são 7 morfologias diferentes. E quando a gente olha para fora, a gente não vai conseguir alcançar o objetivo que a gente está buscando lá. Eu Então, essa mesma mulher, ela passei não por vai. isso. Uma época que eu tentei ser modelo, porque eu sou bem alta, eu tenho 1,80 e eu sempre fui magra. Então, isso de ser modelo. As perguntas eram sempre: você é modelo? Você joga basquete? Você joga vôlei? Eram essas 3 perguntas. Aí eu falei: quer saber? Não, quando eu estava desempregada, eu falei: quer saber? Eu vou tentar ser modelo, vai? Pelo menos tentei na minha vida, né? Não fiquei pensando, e se. Aí eu fui. Para ser modelo de passarela, que nem a Gisele, por exemplo, você tem que ter uma medida específica, você tem que ter medidas muito específicas. E tinha a bendita da medida do quadril. Eu emagreci, vocês só estão na minha cara, mas assim, eu sou bem magra, eu sou magra. Hoje eu tinha quase 15 quilos a menos do que eu tenho agora. Eu estava Uau! muito abaixo do peso. E eu não atingi a medida. Só que não tinha mais o que fazer, só se. Eu tenho um vídeo que eu brinco, falo disso. Só se Arrancar serrasse o o osso, osso. sabe? Porque não A tinha, gente porque acaba rindo de uma situação que é cômica, né? De crítica, exatamente. aliás, porque Porque é a estrutura de cada uma. E mesmo assim, agora já revelando aí bastidores, quando eu fui passar lá no nutricionista da agência de modelos, ele queria fazer uma série de procedimentos estéticos e eu fiquei tipo, mas como assim? E aí que ele começou a falar todas as modelos que ele tratava. Falou, mas você acha que a barriga da fulana de tal é assim mesmo? Claro que não é, a gente injeta não sei o quê. Você acha que olha, o tanquinho da outra é um tanquinho porque ela faz exercício e se alimenta de... Claro que não, é porque a gente faz determinado procedimento. Então, eu comecei a ficar meio assustada também no sentido de, poxa, eu fiquei me esforçando todo esse tempo, mesmo assim, eu não atingi a medida e eu ainda teria que passar por uma série de procedimentos estéticos. E é por isso que eu gosto de ressaltar que esse tal do corpo perfeito que é vendido pra gente, ele é inalcançável. Ele não não existe, existe. não é um corpo alcançável naturalmente. Porque É, nem as que são as referências desse corpo atingiram ele naturalmente, né? É isso que eu quero dizer. é, E também gosto de falar que é muito chato isso de padrão, porque nós não somos produtos, né? A gente não tem lá, tipo, vamos considerar que Deus está nos formando. Não tá Deus lá numa fábrica com vários anjinhos na esteira montando os humanos, tem que ser igualzinho que nem Barbie, assim. E aí, com se você tem uma modelinho, né? celulite, se você tem um Padrão. pneuzinho, se você tem uma estria, você tem defeito, veio com defeito de fábrica. Não é defeito. Ia ser muito chato todo mundo ser igual. Que graça que ia ter. O que ia, Exatamente. assim, né? Sei lá, eu acho que o mundo seria muito sem graça se todo mundo fosse igual. É. Cissa, você falando, eu participei de alguns concursos de beleza há 20 anos atrás. E teve um deles que foi da Mega na época, né? E eu cheguei a sair da minha cidade, fui para fora e tudo. E eu precisei, porque eles vinham na cidade, faziam aquela avaliação, escolhiam X quantidade de meninas e iam embora. Ah, daqui um mês, 2 meses, que era o tempo que as meninas tinham para se preparar para o evento. E eu lembro que eu fui e eu tive que emagrecer 4,5 kg. Então eu cheguei a 52,5 kg. E eu fui considerada gorda, porque eu tinha quadril, eu tenho bastante quadril. O meu é o ampulheta, então tem ombro, né? Tem Uhum. cintura e tem quadril. Então, ao mesmo tempo que você fala assim, nossa, mas essa estrutura corporal, um monte de mulher deseja. Mas para isso aqui não, é o que você estava falando antes, né? Exatamente isso. Então, quando a gente olha com um olhar de aceitação, o detalhe aqui nos sintomas que a gente fala da autoestima, para a gente ter essa avaliação é uma avaliação de julgamento, né? De valor. Então, entra a autoimagem, que é o que a gente falou até agora, a maior parte do tempo, entra a autoimagem, que é qualidades e defeitos relacionadas à aparência. Então, se eu não Uhum. me acho bonita dentro de um padrão que eu almejo, se eu não me sinto bem, consequentemente, o resultado é negativo. Então, pensa para o nosso emocional, psicológico, isso já começa a afetar. Agora Sim. chega um outro ponto também, que isso também vai afetar
a nossa autoconfiança, que é a capacidade de agir de forma adequada. Então, se uma menina está lá, no meio de várias outras, sendo avaliada, sendo comparada, aqui internamente a gente já tem esse conceito. Ah, então, vão me olhar e vão me comparar. Diante da vida a gente fica com isso, né? Então, agir de forma adequada já não vai ser possível. Não. Jamais um ponto negativo. E o terceiro elemento da autoestima é o amor próprio, que a gente fala tanto, né? E esse não deveria ser por merecimento, porque você fez alguma coisa legal, porque você é bonita, porque você é destaque em alguma coisa, porque você tirou 10 na prova, porque Uhum. você me obedeceu. Não deveria ser, mas a gente ainda aprende que é assim, né? Sim. Então, o verdadeiro amor, o amor próprio, ele não está relacionado a momentos ou situações, ele está relacionado apenas ao fato de você existir. Por você Sim. ser imagem e semelhança do Criador, você já é amada. E isso que não entra, na maioria das vezes, na nossa cabeça, enquanto a gente está se avaliando, enquanto a gente está olhando para fora e se comparando, né? Então é Sim. um desafio muito grande mesmo. Como mulheres, agora já indo muito lá para estrutura da sociedade, nós nunca fomos ensinadas a nos amar, né? A nos, vamos usar a palavra clichê, mas a nos empoderar sobre nós mesmas. Então, eu estava fazendo outro dia uma apresentação para uma aula que eu vou dar. Desde lá da pré-história já tinham padrões de corpo porque eram que eram os mais atraentes para os homens. Então, por muito tempo foram as mulheres mais gordinhas, gordas mesmo, porque isso demonstrava sinal de fartura, que a Saúde, família né? tinha recursos, que você tinha saúde. Mulheres magras eram vistas como doentes e tal. Depois teve uma Estrutura época. para gerar um bebê, né? Tudo isso era O avaliado. quadril largo era bom para o parto, para fertilidade, então tinha todo um sinal disso. Depois foi mudando, chegamos ao ponto até de, assim, no século XIV, a gente aqui, essa eu achei muito peculiar. O padrão era você ter testa grande. Então, olha o que as mulheres faziam. Ou elas arrancavam os cabelos aqui da frente, raspavam, cortavam, ou jogava produto químico para Para não cair o nascer mais. cabelo. Época de, enfim, corpete, depois, quando começou a ficar famoso cintura fina, tinha gente que chegava a desmaiar, porque não conseguia respirar, a quebrar costela. E isso tudo, então, já vem vindo com uma construção de que a nossa única função como mulheres na sociedade é sermos bonitas e apresentáveis para o sexo masculino. Então, a gente também começou a associar muito nosso valor às coisas externas. Não só a nossa aparência, mas também a falarem que a gente é uma boa moça, darem parabéns porque a gente sabe cozinhar, porque sabe ser educada, porque tem que se comportar de determinada maneira. E aí todos os estímulos positivos que a gente recebia eram por esses comportamentos que a gente foi aprendendo, que era de uma moça educada. E isso também foi gerando a competição entre as mulheres e a comparação. Porque se você tem que ser a melhor pretendente ali O da seu aldeia, do vilarejo, do reinado, da cidade, da sua rua, então é óbvio que as mulheres já começavam a se comparar, a se disputar para ver quem que o tal do homem, sei lá quem ia escolher, sabe? Quem que o rei ia escolher, quem que o homem rico ia escolher, quem que... A gente era um negócio, né? Os casamentos eram os nossos pais que nos vendiam para casar, e por isso a gente precisava ser nesse momento um produto sem defeitos. Então é muito difícil hoje em dia ainda a gente parar com essa competitividade de querer entre as ser mulheres, mais. principalmente em relação aos homens, parar com essa comparação, e aí nisso entra outro ponto. Imagina que antigamente a gente se comprava com quem, né? Com as nossas irmãs, com as primas, com as amigas, com as amiguinhas da escola. Hoje em dia você entra aqui e você pode se comparar com milhões de mulheres que não são as vidas reais. Tipo, esse que é o pior, né? Assim, que a gente tá além da gente ter um alcance muito maior de pessoas para se comparar, a gente não está, a gente acaba comparando os nossos bastidores, Com a o visão palco. geral que a gente tem da nossa vida, com aquele momentinho dourado da vida do outro. Então, todas essas questões abalam nossa autoestima, nossa autoconfiança,
como mulheres, assim, são coisas que já vêm vindo de muitos e muitos anos na sociedade. E aí, quando entra a questão da família, que nem você falou, também, né, tem padrões geracionais aí nas nossas famílias que vem se repetindo há muitos anos. Então, é um, é um... E eu fico muito feliz em ver que a nossa geração já fala mais sobre isso e já mostra mais a vulnerabilidade em relação a isso, para a gente realmente poder se conhecer e ter mais confiança. Nossa confiança sempre foi censurada, né? Nossas atitudes, assim. Então, eu fico feliz em ver que a gente já consegue trabalhar mais isso. Sim. E quando você fala, pegou o gancho e deu continuidade aqui em relação aos padrões familiares, é interessante a gente lembrar que dentro do contexto que cada mulher está inserida, é importante, por exemplo, autoimagem. Embora o ganho de peso, a obesidade não seja um transtorno alimentar, mas quando a gente vai trabalhar, é uma das áreas que eu me formei, coach de emagrecimento, aí depois veio a consultoria de imagem, né? Então, a minha atuação, depois veio programadora mental, a gente busca a origem, né, do que te limita aqui, o que te impede de ousar, de vestir o seu estilo, né? O que te impede de chegar num peso que você gostaria? Então, assim, quando a gente olha para as questões muito pessoais de cada um, individualizado mesmo, você vai olhar, você precisa olhar a origem, você precisa olhar o seu histórico. Talvez a mãe não, mas a avó teve ou obesidade, ou teve depressão, né? São coisas que a gente precisa levar em conta, porque nós não somos só corpo, nós somos corpo, alma e espírito, e algumas situações elas tendem a se repetir nesse âmbito familiar, né? Uma forma de pertencimento, ganho de peso, por exemplo, embora não seja o assunto principal aqui, e não é um distúrbio, também não é um transtorno alimentar, mas ele vem muitas vezes relacionado às emoções, né? Uhum. Uma pessoa que tem a personalidade dela foi construída na falta. Então, faltou alguma coisa para ela, ela vai compensar isso suprindo com alimento. Então, ela vai ganhar peso para suportar as faltas que ela teve e ela não sabe lidar diante da vida. Então, é consequência de um contexto inserido, no ambiente que ela esteve inserida, familiar. Então, olhar para a nossa história, entendendo que muitas vezes quem nos criou, quem nos educou, não teve o suficiente, porque também não teve na infância dela, né, deles. Que a gente precisa olhar para a vida, aceitar essa história, olhar para a vida e buscar onde eu posso ir, que profissional que pode me auxiliar. A alimentação nunca foi um assunto mostrado, educado, ensinado na nossa infância nem nas escolas. Uhum. Então, quando você tem dúvidas sobre alimentação, você vai buscar o quê? Blogs, né, perfis de alimentação. A gente quer, sim, alimentação saudável, ser bem nutrida, mas aparece muita restrição nesse formato. Seque sua barriga em uma semana. Não tem como, gente. Então, você olha para isso e você vê uma distância muito grande da realidade. Promessas que, muitas vezes, fogem do que é saudável. E essa pessoa que vai buscar, ela já tem um desafio. Se ela não precisasse buscar ajuda, ela estaria conseguindo fazer isso sozinha. Então, quando ela chegar lá, ela nem sempre vai encontrar uma pessoa que está habituada, que está realmente capacitada para orientar. Já parou para pensar o quanto essas promessas de seque a barriga em 5 dias, elimine X peso em uma semana, é radical, é restritiva demais. Então, a gente precisa olhar e buscar ajuda mesmo, que é o que você faz lá no sorvete na casquinha, né? Que eu vi. Esse incentivo, então, eu olhei lá, achei muito bacana, porque hoje a gente sabe que tem inúmeras formas, né? Terapias alternativas, tem pessoas que vão acompanhar, porque, Cissa, é interessante olhar para a sua história, olhar para a minha história. Eu não desenvolvi o transtorno alimentar, mas eu tive crise de identidade. Eu tive crise de identidade ao ponto de questionar a vida. Qual é o sentido de estar aqui? Quem eu sou? Essa palavra quem eu sou me perseguiu durante tantos anos. E quando a gente olha para uma dor nossa, você está diante de uma ponte, eu faço essa analogia, sabe? Você está diante de uma ponte que ela tem um buraco. E você precisa passar para o outro lado. E quando você se depara com esse buraco, você precisa tapar ou resolver, construir alguma coisa que está faltando. E isso está faltando desde a infância. Tem uma origem.
E quando a gente consegue resolver aqui, a gente resolve a origem também. A gente ressignifica, a gente resgata, a gente faz as pazes com esse passado, com as pessoas. E quando a gente consegue passar para o outro lado, a gente tem um método, a gente tem um caminho percorrido. E é isso que Cissa fez. É isso que eu fiz em relação à construção da identidade para cumprir um propósito. Porque o meu questionamento era assim, qual é o sentido da vida? Por que eu existo? Por que eu sou assim? Porque eu não me compreendia. E ao longo dessa busca, eu até separei aqui um livro, foi o primeiro livro que eu li de autoajuda. Eu falo autoajuda mesmo, porque hoje... do Roberto Chiniachik. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Porque eu entendi aqui que as emoções... eu precisava dar atenção para as emoções. E eu era, assim, um mar delas, todas de cores muito escuras, sem compreensão. Sim. E assim, o pôr do sol, eu até falei esses dias aqui numa live, o pôr do sol era o meu momento mais triste do dia. E era um período que eu já estava em depressão e não sabia. Então eu só chorava. E não falava para ninguém, porque eu tinha medo de que se as pessoas soubessem o que eu estava passando, elas não iam me aceitar onde eu estava. Porque eu já estava parecendo uma bolinha de ping-pong, assim. Meus pais tinham separado, morei um tempo com meu pai, morei um tempo com minha avó, depois minha tia ficou viúva, veio para casa da minha avó, fui morar sozinha. Então, assim, eram superações que eu fui vivendo que se eu mostrasse fraqueza, eu poderia não ser aceita no emprego, por exemplo, ou no meu grupo de amigos. Então, isso, para mim, é uma dor muito grande que eu superei, que eu construí nessa ponte, que é essa relação. E por que tinha tanta incompreensão? E aí foi onde eu fui descobrindo, dentro dos meus cursos, dentro dos meus atendimentos, que nós temos várias versões, né? Que nós temos 3 versões internamente e elas entram em conflito por interesses. Então a gente não precisa de conflito fora, já existe dentro. Então uma sabota a outra, uma procrastina para não dar o posto para outra, né? Então cada uma tem as suas atribuições e se elas se unirem, o olhar para a vida, o sorvete não cai, como diz a Casquinha. Sim, se elas se unirem, esse sorvete não cai, fica leve, tem equilíbrio. Quando a gente equilibra dentro, aqui fora também se tem equilíbrio, porque a alimentação passa a ser diferente, as emoções passam a ter leveza, a gente passa a olhar para a vida e olhar aquela folha caindo e você falar assim, uau, isso aqui é estar no agora, isso aqui é sentir o agora. Tem plenitude, tem felicidade. Não é que a vida ela é um mar de felicidade, um mar de rosas. É desafio. E todo mundo tem. Emoções, principalmente. Então, assim, quando eu descobri que nós somos versões, né? E eu comecei a aplicar isso a partir das mentorias, dos cursos, eu comecei a sentir que tudo que eu vivi foi válido. Tudo que eu sofri tinha um propósito. E isso passa a trazer pra gente, quando a gente está vivendo, que você se conecta com um momento futuro, nada por acaso na nossa vida. E quando a gente se conecta com o momento futuro, nasce uma esperança aqui. A gente não consegue nem sempre dar nome para ela, mas nasce uma esperança aqui, né? E fé também, porque senão a gente desiste. Senão a gente desiste, a gente fala, para que tá aqui? É só sofrimento, é só dor, né? Então, assim, essa é uma mensagem que eu sempre vou levar, despertar na essência e vestir quem você é. Porque muitas vezes as pessoas pensam que eu falo de roupas, mas não é. Através das roupas a gente consegue conhecer a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é ramificada, ela não tem só uma definição. Assim como o perfil de comportamento. São 3, estilos são 3, e as versões também. Então, quando a gente começa a juntar isso com os nossos valores, as nossas dores, experiências que a gente viveu e se reconstruiu, algumas pessoas estão nessa fase e é uma busca mesmo, e tem que ser. Porque é através do conhecimento que a gente tira essa característica do que é ignorante. Sem saber, sem conhecer a verdade, a gente não tem uma liberdade para ousar na vida, diante da vida, para ser quem a gente nasceu para ser. E eu acho lindo você falar sobre isso no seu perfil. Ser a gente, ser aceita como a gente é. Né? E esse é o principal desafio. Pegando o seu exemplo da ponte, o nosso erro tá em tentar tapar esse buraco com coisas, como você falou, as promessas de dieta, que resolvam muito rápido.
Então a gente tenta tapar. Nosso cérebro gosta de soluções rápidas, a gente quer resolver E rápido, a gente prazer, quer né? pegar o caminho mais fácil, o atalho. Então a gente vai lá e acha que ir no shopping, fazer um monte de compra e ter um prazer momentâneo vai tapar aquele buraco. Comer um monte de doce vai tapar aquele buraco. Fumar, Compensação, beber, né, sexo, o que quer que Cissa? seja. Todo excesso esconde uma falta. Só que a gente não consegue tapar o buraco com essas coisas, porque não vai ser sustentável. Não, ele não vai se sustentar. E porque até, inclusive, já indo para um lado um pouquinho nutricional, né? Por que que quando a gente vai e come um chocolate, por exemplo, para se sentir melhor, ele gera aquele prazer instantâneo, mas logo passa. E aí você fica buscando outro chocolate, outro chocolate, outro chocolate. E você só tá ali colocando um band-aid no buraco da ponte, sabe? Você só tá tentando ali fazer uns remendos, mas você não tá realmente cimentando com a base certinha para a ponte não cair Para mais, suportar, né, para depois o suportar peso que vai a passar sua ali em cima. passagem. Por isso que é muito, muito, muito importante a terapia. Claro, É, principalmente agora falando em transtornos alimentares, é muito importante uma equipe multidisciplinar. Também ter a psiquiatra exato. para a parte das medicações, na depressão também. Tem a nutricionista especialista em transtornos alimentares. E a psicóloga, porque o autoconhecimento é a base de tudo para você conseguir realmente fazer a mudança. Você pode ter muitos conhecimentos teóricos, você pode estar tomando os seus remédios, mas se você não se conhecer, se você não entender qual que é a origem daquela falta, qual que é a falta que você está tentando preencher na sua vida, a mudança real não vai acontecer. Você não vai conseguir tapar a ponte e continuar andando. Vai ser muito A difícil. pessoa vai acabar tendo somente estratégias, né? Porque ela vai receber de fora, ela não vai ter internamente algo específico para ela, porque ela não sabe o Sim, que é. Sem o autoconhecimento, não sabe o que é, vai tratar só a consequência e não a causa. sim. E, E e assim, aí, eu separei. Pode falar, Cissa. não, aí quando você fala, quando você falou, né, da questão das pessoas buscarem ajuda, tem, claro, uma grande parcela da população que não tem acesso a informações para entender o que pode estar acontecendo com ela, mas tem muitas pessoas também que percebem que algo não está tão legal, mas que têm dificuldade em procurar ajuda porque sabe que você vai ter que encarar toda a sujeira que você foi jogando para debaixo do tapete, sabe? Às vezes a gente sabe, pode ser mais fácil ao longo da sua vida você só ir jogando a sujeirinha para debaixo do tapete e comendo os seus doces, fumando seu cigarro, bebendo sua bebida, fazendo as suas compras, seja lá o que for, para tentar tapar aquele buraco. Mas a sujeira vai continuar lá, ela vai continuar acumulando e você vai vivendo sua vida fingindo que nada está acontecendo. Quando você busca ajuda, não é fácil. Às vezes a gente fala como se fosse, ah, é um paraíso, né? Agora eu vou ser feliz para ser. É um processo. Meu tratamento demorou 3 anos do transtorno alimentar, né? Depressão e ansiedade é para a vida toda. Autoconhecimento é para a vida toda. A gente vai mudar muitas São vezes. camadas, né? São camadas. Você vai ter que encarar tudo isso que você foi jogando para debaixo e vai ter que fazer um faxinão. Então, é difícil, não é fácil. É. Exige muita coragem também, né, para Ô, você Cissa, eu buscar. não sei lá no seu perfil, mas aqui 84% são mulheres. Tem uma informação que eu acho válida. As pesquisas mostram que a maior parte das mulheres, das pessoas que desenvolvem transtornos alimentares são mulheres, né? Uhum. E sabe o que me chamou a atenção? A compulsão, pode ser uma compulsão alimentar, né? Que é o transtorno em si. A distorção de imagem, que é aquela pessoa que se olha no espelho, e é uma das consequências também, se olha no espelho e não se reconhece como ela realmente é, né? E agora tem algo que me chama atenção. Embora a Hum. maioria seja mulher, um terço é mulher, né? Aliás, acho que você tem essa informação, né? De transtornos alimentares, a quantidade de mulheres. Eu não sei exato agora, nesse momento, mas a maioria é mulher, uma parcela menor são os homens. Mas homens Certo. também têm transtornos alimentares e os maiores índices de suicídio aqui no Brasil, no mundo, são masculinos também, são os E homens aí que. tem, e aí me chama a atenção o seguinte: o homem tem um desafio maior em mostrar o que é vulnerável, né? Porque é também aquela cultura, como a gente falou das mulheres, né? Serem perfeitas,
né? Não mostrar sua fragilidade, porque tem que ser forte, né? Tem que ser perfeita para casar, tem que ser perfeita para estar no mercado de trabalho. Tudo que nos traz vulnerabilidade nos coloca numa situação extremamente desagradável. Mas é através dela que a gente vai conseguir resolver nossas dores, superar, ser a gente, ter uma característica do que é autêntico, né? Ser real, a verdade é essa. Agora, o que me chama a atenção em relação aos homens pode não ser desenvolvido com um transtorno alimentar, por exemplo, mas tem transtornos, por exemplo, compulsão por pornografia, por bebida, por sexo, e isso é também uma falta. Então, muitas vezes a mulher está relacionada à imagem pelo histórico, pela cultura e pela busca pela perfeição, o ideal de beleza e tudo mais, o padrão inatingível. Como o homem não tem essa cobrança, é força, o homem não pode mostrar fraqueza e o homem não pode mostrar fracasso. Está relacionado a finanças e, querendo ou não, acaba envolvendo essa autoimagem, mas não é externado isso, né? A gente não se ouve falar. Brené Brown fala muito sobre isso. Ela sempre falou para mulheres e numa determinada apresentação ela recebeu no camarim dela um homem. E ele falou assim para ela: vem cá, por que você não fala para os homens? Você acha que o homem não sente vulnerabilidade? E aí ela ficou em choque. Ela conta, assim, a experiência dela no livro é fantástica, sabe? E aí ela começa a conversar com ele. E aí ela começa a entender que o homem também tem. Só que se o homem chegar em casa, e ele fala dessa forma, se ele chegar em casa, contar para a esposa, contar para as filhas, uma situação que ele se sentiu extremamente vulnerável, o olhar não vai ser o mesmo. Porque as mulheres esperam um homem que dê segurança e tudo mais. Então, isso também me chamou a atenção. Pode não ser o transtorno alimentar, mas tem outras compulsões que aparecem ali, né? Na Sim. falta, nessa É o que lacuna, nesse a buraco na Amanda ponte. comentou aqui também, o machismo estrutural, que aí vem de anos também, que tem uma pressão enorme sobre os homens de que eles têm que ser os provedores, de que eles têm que ser bem-sucedidos profissionalmente, e uma série de outras pressões que eles também sofrem. Que eles têm que ser machos, não pode chorar, não pode demonstrar nenhum sinal de vulnerabilidade. E eu percebo que hoje em dia isso também já está melhorando um pouquinho, Sim. mas é algo muito forte, porque não vejo que seja algo que eles conversam entre os amigos, não vejo que seja algo que eles conversem com o pai, por exemplo, pegando aí uma figura masculina ou qualquer outra figura masculina que os tenha criado, né? E aí, quando vem alguns homens falarem comigo, amigos e tudo mais, eu fico até meio chocada, assim, porque é como se abrisse a caixinha, sabe? Tipo, quando eles começam a falar e não acaba. Eu fui fazer uma reunião, uma reunião de negócios com um homem. E aí eu tava lá contando sobre o projeto da casquinha e tal. A reunião durou 5 horas. Foi meia hora eu apresentando o projeto. 4 horas e meia, a gente foi parar num cafezinho, sabe? Dele contando as angústias dele, porque eles não têm, eu imagino que eles não vejam esse espaço, que eles não têm esse espaço. Então, quando eles encontram fica mais fácil, né, para se abrir. Isso vem muito também da gente entender que ser vulnerável é muito positivo, não só para a gente se curar e se conhecer e viver uma vida mais autêntica, mas também para a gente atrair pessoas que se identifiquem com a gente, que realmente gostem da gente por a gente ser quem a gente é. Quando a gente se mostra vulnerável, as pessoas se mostram mais vulneráveis para a gente. Isso faz com que a gente estabeleça conexões mais fortes com as pessoas, de alguma forma. E quando a gente se mostra vulnerável, a gente também se mostra do jeitinho que a gente é. E aí fica Real. quem realmente curte a gente e vai quem tava ali só pela nossa aparência ali, né? Pela vida do... Pela aparência ou pelas máscaras, né? Porque é natural pelas criar ao máscaras da longo da vida sociedade. para esconder as fragilidades, as fraquezas, né? E é interessante porque quando você, igual esse exemplo que tu está dando, quando você acaba sendo um canal para pessoas te acessarem por conta da vulnerabilidade,
elas acabam gerando essa empatia inicialmente, né? Que é o que de fato precisa. Porque o Sim. olhar de julgamento, o comentário de julgamento, a não aceitação cria um muro, né? A Uhum. comunicação não verbal nisso. Não precisa dizer, o olhar diz, o gesto diz, o suspiro no meio da frase diz, né? Uhum. Que a pessoa está te avaliando, que ela está te julgando, que ela tá te comparando com alguma coisa, com alguém, né? Porque imagina, a dor do outro é uma situação que a gente nunca vai mensurar. A gente Uhum. fala com essa naturalidade sobre dores, sobre vulnerabilidade, porque a gente já viveu. E querendo ou não, é o que a gente faz hoje. Se torna uma profissão, né? Que é ajudar outras pessoas. Não dá para mentir, não dá para falar que é outra palavra. E eu, por muito Uhum. tempo, tive receio de usar a palavra ajudar. Mas é isso, sim. Né? Uhum. Permitir que as pessoas se enxerguem como elas são, a imagem real e verdadeira dela. E para isso é preciso tirar, sim, essa capa de proteção que esconde a vulnerabilidade, que distancia a pessoa do ideal que ela muitas vezes cria. Por quê? Expectativas que foram depositadas, ou a cultura, ou o padrão familiar, ou a educação muito rígida, ou o ambiente de grupo que ela está inserida, seja de religião, seja a familiar mesmo. Eu vejo muito isso no âmbito familiar, sabe? Sim. E é um ambiente de dores, de mazelas, mas é também um ambiente das nossas maiores virtudes. Então, olhar Uhum. para isso, que é uma balança interna com um acolhimento, vai permitir com que a gente olhe para a vida e entenda que tem propósito em todas as experiências de dor. E a dor do outro não é menor que a sua, porque você não está sentindo. E isso Uhum. torna tudo muito mais agradável, né? Essa vulnerabilidade e essa empatia, compaixão. E aí tem um monte de nomes que a gente poderia citar que traz a gente para esse ambiente que precisa existir, né? A Dani está dizendo a religião também. Eu acho que talvez, Dani, a religião, a religiosidade, eu diria, né? É uma das maiores, talvez, porque as pessoas, elas muitas vezes não tem muita coerência entre a vivência, né, o falar e o praticar. Então, isso também tira, muitas vezes, a gente de um lugar de mostrar a vulnerabilidade por medos de ser a gente, medo de ser tolhido, medo de ser repreendido. E aí surge culpa, surge medo, surge ansiedade, surge inseguranças, né? São inúmeras. Religiosidade, é isso aí. Deixa eu ler um Sim. pouquinho aqui, Ah, eu eu acho que separei não. algumas palavras. Pode falar. Não, pode dizer. Eu separei algumas palavras aqui para quem está com a gente olhar para si, sobre autoestima. Porque a autoestima tem a ver com a autoimagem, né? Qualidades e defeitos sobre a gente, essa avaliação de julgamento mesmo. Depois vem autoconfiança, que é essa capacidade de agir de forma adequada, né? Num terceiro momento vem o amor próprio, que é você é amado do jeitinho que você é, não precisa merecer. E isso é muito confuso, porque a gente aprende, a gente escuta que você precisa ser legal, que você precisa fazer o bem. Isso não muda, você precisa fazer tudo isso. Mas o amor não está relacionado com nada disso. O amor é simplesmente por você existir, você ser imagem e semelhança de quem te criou, você já tem motivo suficiente para ser amado, né? Então, quando a gente olha para essas três palavrinhas, a gente vai identificar que durante muito tempo a gente aprendeu que amor nesse nível era egoísmo, né? A gente aprendeu que a gentileza, que eu falo muito nos meus processos, gentileza inicia por você, você só dá o que você tem. Então, o excesso de cuidado do outro vai fazer com que você adoeça, que você sofra. Você precisa estar bem para cuidar de alguém. Por isso que essa analogia da ponte, para mim, faz muito sentido. Então, assim, olhar para a Uhum. gente e identificar que nível eu estou hoje, vamos escalar isso, de 1 a 10, que nível eu dou para essas três palavras, que é o que compõe a autoestima. Quanto está isso? Se for de 5 para cima, ela é positiva. Se for de 5 abaixo, ela está abaixo, ela é negativa, é uma autoestima baixa. E eu separei algumas palavras para a gente observar. Para quem está com a gente, Cissa, observar, tá? Uhum. Então, assim, vai ter muitos medos, lógico, porque o medo traz tudo que você não sabe como reagir, como agir, como reagir, te traz medo. Medo gera ansiedade. Então, é aquele momento da insegurança mesmo, né? Então, medos de rejeição, tem o momento do isolamento, né? Tudo isso faz parte de autoestima baixa. Sentimento de culpa frequente, aquela busca do perfeccionismo,
Porque se eu for perfeita, vão me aceitar. Isso está em várias áreas. A gente vai ver no mercado de trabalho, vai ver na aparência, vai ver algo que a gente se propõe a fazer aqui no Instagram. Tem gente que está aqui para cumprir um propósito tão lindo, mas quer que saia perfeito. Acaba não conseguindo fazer, bulufas. Não é assim? Sim. Então, olha só, o nível de perfeccionismo é um sintoma da baixa estima. Autoestima. A autovalorização, a palavra que eu sempre vou frisar, você é a régua que te mede. Não faça medida sobre você com a régua de outra pessoa. Então, assim, saber o seu valor, saber quem você é a opinião do outro não influencia em quem você é. Você é quem você é. A verdade sobre você é preciso ser descoberta. Então, uma imagem distorcida não é você. Uma imagem cheia de medos e ansiedades não é você. Então, isso traz para um olhar de acolhimento, de empatia. Deixa eu me conhecer, deixa eu descobrir a verdade sobre mim. Porque se ansiedade, se medos, esse excesso que não me permite ter paz, tranquilidade, se não está comigo, se eu não sinto, opa, eu não estou em mim. Eu preciso descobrir. Então, tudo isso gera, né? Essa autovalorização. Valorizar demais a opinião dos outros é um sintoma de baixa estima, tá? Pessimismo, evitar situações já acreditando que não dará certo. É aquele momento que a gente nos limita mesmo. Aquele momento que você desiste, tem um projeto, você já colocou tudo na sua cabeça, criou o projeto, tá lá, sonhos. Na hora de agir, você para. Não vai dar certo. Então, é uma imagem pequena. Você se limita mesmo, de não capaz. Incapacidade, né? Inclusive, uma distorção de imagem, de não capacidade, de inferioridade, de não merecimento. Então, olha só, outra autossabotagem nem se fala, né? E aqui é interessante a gente lembrar que a autossabotagem pode ser um conflito entre as nossas versões internas. A autossabotagem é muito comum. Dani, que está aqui, as meninas que estão aqui, que já passaram pelo processo, sabem muito bem que é muito comum. Uma versão é sabotar a outra. Por quê? Porque não é uma característica dela, não é um atributo dela, aquela ação, ela não tem recurso interno para aquilo. Então, ela vai sabotar a outra, ela vai sair de cena, porque precisaria dela, ela vai sair de cena e a outra vai ficar lá sem ação. Também aquele excesso de irritação, de raiva, de medo, de angústia, de tristeza, porque vai perder a oportunidade e aí por diante. Necessidade de ser reconhecido frequentemente também é um sintoma. Falta de confiança em si, que a gente já falou anteriormente, né? Ter o hábito de se comparar constantemente, muito comum também, a gente também já falou aqui hoje. Falta de habilidade para lidar com críticas e frustrações, também é muito comum, porque a gente já vai se criticar, a gente já vai se punir, né? E a gente esquece aqui, e muitas vezes a gente não tem recurso interno para fazer diferente, mas quem está com a gente observa isso. A autopunição não vai fazer com que você mude alguma coisa, pelo contrário. Se você estivesse punindo, o ódio, a raiva de você, não vai fazer com que você mude alguma coisa, que você busque ajuda. Pelo contrário, vai fazer com que você piore a situação. Então é importante a gente lembrar disso, né? A gentileza com a gente. Que mais? Sensação de incapacidade, desmotivação, porque a gente não consegue encontrar motivo para ir lá e fazer alguma coisa. Motivos para a ação, né? Outra coisa, dificuldade em tomar decisões é muito comum. Ou aquele conflito, né? Eu tenho que fazer algo, eu preciso, e às vezes tem oportunidades acontecendo e você não tem a capacidade de fazer a escolha certa. Também é muito comum. Sente-se julgado o tempo todo. Então as pessoas vão conversar com essa pessoa e ela vai sentir que está sendo julgada. Ela não vai dar atenção, ela não vai ser gentil para entender que o mapa do outro é o mundo do outro. Ele tá falando, outra pessoa está falando através da personalidade, dos valores, tudo dela. E que a gente tem um perfil completamente diferente. Então, a gente vai olhar e vai achar que é uma indireta, vai achar que é com a gente. Que mais? Incapacidade de receber elogios, né? Porque se tem uma crença aqui de que eu não sou boa o suficiente, que a minha imagem não é legal, merecimento, exatamente, Cissa. Que mais? Dificuldade para perceber as próprias habilidades e conquistas. É aquela hora que a gente se diminui. Esse foi o meu durante muito tempo. Aquele momento assim que você vai lá, você luta, você busca, conquista, realiza. Tem uma partezinha que está muito feliz. Mas quando alguém vem te falar alguma coisa, você... Ah, não, imagina. Ah, nem fiz, nem foi esforço.
É a inferioridade. Você vai sempre se diminuir em prol de alguém. Então eu separei para a gente dar atenção para isso. A Dani está dizendo assim, Cacá que o diga. Cacá é uma das versões da Dani, que a gente sabe. E tem esse conflito aí, né, Dani? A gente está sempre buscando esse equilíbrio que a gente disse aqui antes. Tô vendo que a Amanda escreveu. Ah, quer ler pra gente, Cissa? A gente não consegue diferenciar crítico de depreciação, já que depreciação é algo que não tem função, diferente da crítica construtiva vinda de si ou do outro. A gente se autodeprecia muito mesmo. É difícil a gente ter um olhar no sentido de ver o que não tá legal na gente e como a gente pode melhorar. A gente acaba caindo muito pro lado da autodepreciação, de falar, ah, isso não tá bom mesmo, e eu sou assim, aí você começa a criar crenças limitantes sobre você mesma. Ah, eu sou assim mesmo, nada vai me ajudar, a terapia não vai resolver, a nutricionista não vai resolver, a psiquiatra não vai resolver, porque eu já sou assim, eu já aprendi que sou assim. E não é verdade, né? A gente consegue mudar muitas coisas. A autoaceitação, quando a gente fala em autoaceitação, também não é você aceitar, não é conformismo, né? Não é você se conformar com o jeito que Cruzar você os é, braços, com né? o jeito que as coisas são. A autoaceitação é apenas você entender quais são seus pontos positivos e negativos e parar de rejeitar esses pontos negativos, parar de ficar jogando a sujeira para debaixo do tapete e entender que você pode olhar essa sujeira e a partir daí decidir o que você vai fazer com ela, né? Se você vai querer melhorar, se não vai e tal. Mas a gente confunde muito mesmo isso. Eu acho que na maioria das vezes a gente se autodeprecia, ao invés da gente ficar É. tentando se ajudar. E assim, o crítico, se a gente for olhar o crítico, ele é formado dentro da formação da nossa personalidade. Então, a intenção positiva sempre vai existir, né, na crítica. Mas a gente esquece que o cérebro, nós não somos uma máquina. Nós temos, e o cérebro só recebe comandos e executa. Então, quando nós somos críticos, a gente está, de certa forma, nos punindo. Se a gente olhar para essa crítica e anotar o que eu preciso aceitar sobre isso, porque a crítica é uma forma de você dizer assim, isso aqui não está legal, isso aqui precisa ser mudado. Então, quando você anota o que eu preciso aceitar sobre mim, não importa se é positivo ou negativo, é aquela balança interna. E aí, a aceitação, como Cissa falou muito bem, não vai. O fato de você trazer clareza, você colocar luz, você vai ter oportunidade de realmente enxergar a verdade sobre isso. Porque a gente fica preso no passado, nos momentos que nos trouxeram dor. A mente, ela está no tempo Kairos, que é o tempo da mente, ou o tempo de Deus. Muitas vezes a gente está pensando e agindo a partir de uma experiência vivida lá na infância ou na adolescência, no momento de perda, de dor. E quando a gente anota isso, que eu preciso aceitar que é uma característica da crítica, você consegue pôr luz. E tudo que você coloca a luz, você enxerga a verdade. E quando você aceita que aquilo está ali, eu aceito que essa taça está aqui. Ela está aqui e a imagem não está muito bonita. Então, se eu aceito que ela está aqui, eu consigo tirá-la daqui. Até o momento da aceitação, eu considero isso, um dos maiores desafios. Aceitar que tem alguma coisa ali. É igual uma doença, vou exagerar muito. Um câncer. Se você sabe que você tem, mas você não aceita, você não vai tratar. A cura, impossível. Mas quando você aceita que tem alguma coisa ali, você vai cuidar, você vai dar atenção. É um outro momento. Eu falo que até a aceitação é uma etapa. Da aceitação em diante, aí a gente vai olhar e falar assim, agora, o que a gente vai fazer? Já colocou luz, já enxergou. Vamos arrumar, organizar, né, o que está aqui. E essa, qual foi a outra palavra que ela usou? Amanda Autodepreciação. usou? Isso, exatamente. É essa punição, né, que não vai fazer com que a gente tenha nenhuma mudança, pelo contrário. Cissa, quer compartilhar mais alguma coisa? A gente já está quase tendo uma hora aqui. Quero que você fique à vontade. Não, Fazer quero algum agradecer. convite, o que você tem lá no seu Instagram que pode contribuir com as meninas. Quero agradecer muito pelo convite da live. Quero convidar quem está aqui para seguir um sorvete na casquinha. Compartilho bastante esses meus aprendizados em relação à autoestima, ao corpo, à alimentação.
Tem também um curso chamado Jornada da Ajuda, que a segunda turma vai abrir em dezembro, que é justamente para você dar os primeiros passos nessa compreensão de que algo não está legal e que você precisa encontrar uma ajuda, procurar uma ajuda para melhorar, para tirar a taça aí do lugar, encontrar sua motivação. Então, estão todas super convidadas a conhecer o perfil, dar uma olhada. Serão muito bem-vindas. E é isso. Ótimo. Eu quero deixar um versículo, que eu sempre faço isso, em João 8:32, que diz assim, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Então, assim, sobre o que você está vivendo, sobre o que você está passando, qual é a verdade sobre isso? Porque quando a gente vê, encontra, entende a verdade, tem compreensão, e tem libertação, tem liberdade, tem que haver paz. Então, tem um outro que fala assim, na essência, não tem medo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, de força, de amor e de equilíbrio. Então, quanto estar na essência nos traz isso, que é amor, que a gente falou muito aqui, né? Para a gente olhar para fora e exercitar esse amor, que é um mandamento maior, a gente precisa amar a gente precisa saber como é o amor, a gente precisa sentir, a gente precisa viver isso. Sem esse amor por nós, é impossível a gente fazer isso para os outros. Essa é a verdade. Então, vamos olhar para a gente com esse acolhimento, aceitação. Tem um livro que eu gosto muito, que eu quero deixar uma dica, que é da Brené Brown. Ah, eu adoro a Brené Brown. É maravilhoso, né? Tem na Netflix também, mas o livro, assim, sem dúvida, assim, é um marco no meu trabalho, na minha vida e na vida de muitas mulheres que se desafiam, que têm uma personalidade mais rígida e se desafiam na vulnerabilidade. E muitas vezes esse desafio, ele está exatamente porque tem uma personalidade rígida, mas do outro lado, a outra versão é uma personalidade doce, delicada, amorosa. Então isso faz parte dessa essência que a gente está falando. Tem amor, tem equilíbrio e tem força, né? Que a gente possa olhar para a gente questionar todos os dias qual é a verdade de quem eu sou. E quando a gente está na essência, a gente precisa estar lá, despertar lá. Aí a gente consegue olhar para cá, para a vida, vestir a nossa versão. Não é nem a melhor, é a nossa versão. Coerente com quem a gente é. Alinhada a essa personalidade que nos diferencia, que nos coloca a serviço do mundo. No meio de 7,7 bilhões de pessoas, a gente consegue ser uma pessoa única. Olha que coisa mais linda isso. Tem propósito na sua dor? É claro que tem. Olha para você com aceitação. Aceitação é desafio? É. Mas aceita. Coloca, pelo menos enumera o que eu preciso aceitar sobre mim. Olha com gentileza para você que o amor acontece. Ele é um processo, assim como a aceitação. Mas faz parte dessa busca que todos nós temos diante da vida. E quero agradecer quem está aqui comigo. Quero agradecer mais uma vez, Cissa, o convite. Muito obrigada. Foi obrigada, muito bom gente. bater esse papo com você. Dani, beijos. Dani, beijos, está aqui falando que gostou. Amar o próximo como nós mesmos. Exatamente esse mandamento maior, né? E essa live vai ficar salva. Quem quiser compartilhar com alguém, quem quiser comentar como foi para você, se teve algum insight, se teve algum aprendizado, tá convidado. Cissa, obrigada, sucesso, que Deus abençoe essa jornada Obrigada sua aí. Tá aí esse equilíbrio do sorvete na casquinha e que venham muitas casquinhas aí para você contribuir e colaborar com a mudança de vida delas, tá bom? É uma missão muito linda. Obrigada, obrigada. Muito sucesso para você também e para todas nós que estamos aqui na live. É isso aí. Um beijo, viu? Fica com Deus. Beijo. Tchau. Beijo, meninas. Tchau, tchau.